Ok. Meus amigos aqui do nosso movimento Quero um Brasil Ético, nós temos a honra nesse instante de estar em contato com o senador Álvaro Dias, do Partido Verde, é o senador do Paraná. Hoje é, sem sombra de dúvida, um dos senadores que mais expressa esses anseios todos aí da população. É de sua autoria uma emenda constitucional que está na iminência de ir para o plenário do Senado, que é a emenda que cuida do fim do foro privilegiado. É sobre isso que nós vamos falar com o eminente senador Álvaro Dias, do Paraná, Partido Verde. Vamos então cumprimentá-lo e verificar que expectativas nós temos de aprovação disso que hoje é um clamor popular muito intenso, muito grande. Bem, boa tarde, senador Álvaro Dias. Imenso prazer de estar com o senhor aqui. Temos honra de tê-lo aqui na nossa rede social. E eu perguntaria, senador, a expectativa da sua emenda de fim do foro privilegiado, em que pé que está e qual é a sua expectativa? Primeiramente, o meu agradecimento. Muito obrigado. Você tem aí um canal importante, uma ferramenta social da maior valia, um momento crucial para a vida do país. Perfeito. Multidões desejam realizar essa passagem do Brasil de ontem para o Brasil do amanhã. Muito bem. Os meus cumprimentos a você por realizar esse esforço aí ao lado de tantos brasileiros. Em relação à nossa proposta, ela surgiu em 2013. Certo. É a proposta de emenda constitucional número 10 de 2013. E com a Operação Lava Jato sacudindo o país, o momento se tornou oportuno para esse debate. E por isso, no final do ano passado, nós conseguimos a aprovação na Comissão de Constituição e Justiça. Houve uma tentativa de postergação. A estratégia dos contrários foi exatamente de retirar de pauta, uma tentativa de retirar de pauta, mas nós conseguimos impedir isso e aprovamos. Porque na hora do voto, dificilmente há coragem para rejeitar a proposta. Isso. O que se faz é mais clandestinamente, com constrangimento, articula-se nos bastidores para tentar impedir a votação. Isso ocorreu também quando a matéria ficou pronta para o plenário. Perfeito. No passado, o presidente Renan Calheiros não se dispôs a colocar em votação e, neste ano, também conversei com o Eunício, que é o presidente atual do Senado. Sim. Da mesma forma, ele dizia que havia uma forte pressão interna que o impedia de colocar em votação. Por isso, essa estratégia do requerimento impõe regime de urgência, com já um calendário para a realização de sessões sem interstício. Por isso, agora, nós estamos próximos de ter a votação dessa matéria no plenário do Senado Federal. Conseguiu 41 assinaturas, não foi, senador, para colocar em plenário? São 41 assinaturas. O relator da proposta foi o senador Randolfo Rodrigues. Perfeito. E ele retirou esse requerimento pedindo a urgência. E com isso, com 41 assinaturas, já há aí uma determinação regimental. Então, é necessário que se coloque na pauta. Ah, muito bem. Qual é a sua expectativa, senador, de esta emenda sua entrar na pauta do Senado nesses próximos dias? É positiva ou o senhor ainda não dá para confiar muito? Não, agora há uma necessidade, né? O presidente da Casa não pode de forma nenhuma deixar colocar em votação. Estaria desrespeitando a vontade soberana do Senado Federal, no cumprimento, inclusive, do regimento. É o regimento que estabelece essa prerrogativa. Com 41 ou os líderes assinam, e como os líderes não desejavam, dos maiores partidos, certo, não desejavam a votação da matéria, certo, então nós optamos por coletar assinaturas individualmente. E obtivemos as 41 que
autorizam a votação da matéria. Certo. Senador Álvaro Dias, a sua proposta é o fim do foro e ponto. Se houver algum tipo de acordo no plenário para transigir em relação a alguns cargos, por exemplo, presidência da República, presidência dos poderes, Câmara e Senado, isto será viável na sua visão? Viabiliza este tipo de acordo ou o senhor acha que vai inteiro? Fim do foro e acabou para todo mundo? A proposta é radical e nós não vamos admitir alterações em plenário. Né? Eu imagino que ela será votada na íntegra, como se encontra. Com isso, não haverá exceção à regra. Todos serão iguais perante a lei. Do vereador ao presidente da República, do juiz de primeira instância ao presidente do Supremo Tribunal Federal, do promotor lá do Estado, enfim, todas as autoridades. Hoje são cerca de 37 mil autoridades no país que são beneficiadas, contempladas com o foro privilegiado. Há algum questionamento nas redes, né, sobre a questão de que crime. São todos os crimes, com exceção do crime de responsabilidade. O crime de responsabilidade, o julgamento é político. Cabe ao legislativo o julgamento. Perfeito. Então não é uma exceção à regra, é apenas a característica do crime que compete ao poder legislativo e não ao poder judiciário. É um julgamento político. Perfeito. Muita gente manifestando, senador. Olha aqui, ó, Jaderson Costa, Jefferson Wallace, fim do foro já. Álvaro Dias, fim do foro, estou com o senhor. Tereza, Nivan, Carlens, Patrícia, Milene, mais centenas, milhares de pessoas nesse instante conosco. E eu perguntaria o seguinte, senador, o senhor crê de onde viria o obstáculo para aprovar isto, que é um clamor da população hoje? De onde viria? Seria o corporativismo, envolvendo exatamente aqueles que foram apanhados pela Operação Lava Jato. Como todos sabem, há um número significativo de parlamentares, né, que estão sendo investigados. E, obviamente, o fim do foro seria o fim de uma proteção. Porque o que tem sido o foro privilegiado, a não ser o paraíso da impunidade, né? Tem sido uma ferramenta a favor da impunidade, porque não há julgamento. 68% das ações prescrevem. Perfeito. Dos que foram julgados, apenas 0,75% foram condenados. Portanto, menos que 1% dos que foram julgados foram condenados. Perfeito. É por essa razão que se coloca uma certa resistência à votação dessa matéria. Perfeito. E o voto é aberto, né, senador? Não é um voto fechado, né? É um voto aberto, né? Por isso, a pressão popular é que leva à votação e certamente a pressão popular leva ao voto favorável. Ninguém terá coragem, na minha opinião, ou um ou outro apenas, mas de modo geral, eu não vejo coragem suficiente para rejeitar a proposta. Depois teremos a mesma luta na Câmara dos Deputados, né? Como você sabe, aprovando no Senado, vai para a Câmara dos Deputados. Perfeito. Olha, espetacular, está aqui a manifestação Celso, José Roberto, Júnior Maximiano, desse ano, todo mundo. Senador, tem alguns aqui, nossos seguidores, dizendo, Álvaro presidente. Tem algo mais aí, senador? É isso mesmo? Pois é. Álvaro Dias, presidente. Especialmente em respeito à população do Brasil, né, eu tenho tido a cautela necessária para colocar como prioridade, nesse momento, a Operação Lava Jato, o fim do foro privilegiado, deixando essa legítima ambição dos políticos para um momento adequado. É evidente que alguns já se antecipam, já se lançam candidatos, mas nós aguardamos um momento adequado para discutir essa possibilidade. Perfeito. O senhor tem conversado, o Supremo apoiaria isso, senador? O senhor vai argumentar que o Supremo daria apoio para esta emenda? O senhor sente o Supremo favorável ao fim do foro? O Supremo? Sim. Os ministros do Supremo que se manifestaram a respeito, se manifestaram favoravelmente ao fim do foro privilegiado, com alguns pronunciamentos bastante contundentes, né? A própria Carmen Lúcia
que é presidente, e diz que privilégio é para a monarquia e não para a república. Perfeito. Eu já vi o ministro Barroso, vi o ministro Marco Aurélio, o ministro Celso de Mello. São ministros que já se manifestaram favoravelmente ao fim do foro. Eu tive recentemente uma conversa reservada com o ministro Barroso e ele diz, olha, eu tenho feito aqui uma proposta de minimização dos efeitos do foro privilegiado. Mas eu concordo mesmo com a sua proposta, que é radical. A mim me cabe apenas apresentar algumas sugestões aqui, mas ao parlamento, sem dúvida, cabe determinar o fim do foro privilegiado para todas as autoridades. Espetacular. Na sua proposta se fala em crimes comuns, o senhor já explicou, é que quando se trata de um crime administrativo, evidentemente, de responsabilidade administrativa, é outro processo. Então, parabéns. Senador, impressionante a quantidade de gente aqui te parabenizando pela iniciativa, pela coragem, pela sua postura, sobretudo pela sua postura ética. O nosso movimento é um movimento pelo Brasil ético. Então aqui temos total sintonia com essa sua fala, com esse seu desejo. E domingo, senador, 26, nós estaremos na Paulista, às 14 horas, Paulista com Frei Caneca. Vou falar e vou colocar esse seu vídeo, se o senhor me autorizar, vou colocar esse seu vídeo lá na Paulista no domingo. Tua fala. Quero que ouçam tua fala. Muito importante que nós estamos com essa sua fala. Muito bem, eu agradeço. Eu gostaria desse movimento popular e essa concentração popular, dia 26, fundamental para a aprovação desse projeto. É uma pressão real, né, visível aos olhos de todos. E às vezes eu fico impressionado como alguns não conseguem ler o que a população escreve nesse manifesto de indignação constante. Não conseguem ler que o povo brasileiro quer mudança de conceito, de imagem, comportamento, da cultura política. E a verdade é atropelar aqueles que ousam recusar a mudança. Por isso, nós confiamos muito em manifestações como essa do próximo dia 26. Eu falei de alguns ministros, mas o ministro Fachin também, recentemente, ele que agora é relator da Operação Lava Jato, portanto, a sua opinião é muito importante, ele também advoga o fim do foro privilegiado. É humanamente possível para o Supremo, além da questão do conceito, né, o cumprimento desse dispositivo constitucional, artigo 5º, que diz que todos somos iguais perante a lei. Além dessa questão do conceito, a questão prática. É humanamente impossível ao Supremo Tribunal Federal julgar tantas autoridades denunciadas. Os processos estão lá. As ações começam a chegar no Supremo Tribunal Federal. As últimas delações abarrotaram as gavetas do Supremo Tribunal Federal com denúncias. Portanto, é humanamente impossível. É por essa razão que talvez os ministros estejam até se expondo e se manifestando favoravelmente ao fim do foro privilegiado. Espetacular, senador, isso mesmo. Ontem saiu uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas comprovando que os processos do Supremo estão demorando agora em média de 4 anos ali dentro do Supremo. Portanto, parabéns. Olha, senador, eu estou impressionado aqui com a quantidade de gente te parabenizando pela iniciativa, só que Álvaro Dias, presidência, Gasparino, Adriana, José Cícero, Adail Benedito, Gene Rocha, olha, do Brasil inteiro estão te parabenizando, Mari Catani, Cláudio Martins, todo mundo, estamos juntos, senador, Gisele da Cruz, Ali Montesanto. Parabéns, senador Álvaro Dias, te agradecemos muitíssimo. Domingo vou colocar este seu vídeo na Paulista. Nós temos que fazer força junto com o seu esforço. Aí o Brasil pode começar a mudar. Nós acreditamos nisso. Muito obrigado. Olha, eu acredito, nós não podemos jogar toalha, né? Não. Nós não podemos sepultar os nossos sonhos e as nossas esperanças. Os sonhos e as esperanças dos brasileiros. Muito bem. Nós temos que promover a mudança que exige nas ruas. Ela já começou. A mudança começou com a população brasileira nas ruas do país. Chegou ao Ministério Público, à Polícia Federal, à Justiça Federal, na primeira instância, sobretudo, e
é verdade chegar também aqui ao mundo da política com avanços que são necessários para que o Brasil possa ser a grande nação que todos nós merecemos. Muito obrigado, senador. É exatamente isso. Domingo 26, na Paulista, com o Frei Caneca. Sucesso, senador. Amanhã estarei na Câmara dos Deputados para debater o Código de Processo e vou tentar arrumar um tempinho e passar no seu gabinete. Pelo menos cumprimento sua turma aí, viu? Tá bem? Ótimo, senador. Álvaro Dias. Vamos que vamos. E firme, firme. Muito obrigado. Muito obrigado.